É isso. Daqui a pouco ele aparece, mandando um olá. Se ele demorar, o plano é a gente ler alguma publicação de uma dessas revistas que publicam novos autores, que são coisas bem bacanas. Recomendo que vocês conheçam. Tem a Trasgo e a Mafagafo, de que eu mais conheço. Mas a gente pode conhecer, tentar ir atrás de outras juntas. Ô Cauê, boa noite, obrigado por participar, sempre junto da gente aqui, muito legal. Já temos 5 espectadores aqui no YouTube. Então, só dando um tempinho pro autor que iria começar com a gente hoje entrar. Mas lembrando, se você é autor e quer participar, pode falar aqui no chat ou falar no nosso Twitter que a gente combina de você entrar, eu conhecer o seu texto, tá bom? O semana passada, um dos autores que a gente leu, né, ficou de enviar um livro. Só um instante aí. Chegou. Chegou o livro do Mário Sobral Júnior, né? Que a gente leu um conto dele de segurança do trabalho e tudo, e aí o livro que ele prometeu chegou super rápido, né, gente? O Cauê tá dizendo que a Trasgo é excelente, principalmente pelo lado fantástico. Eu gosto bastante também, principalmente da iniciativa, né? Essa ideia de criar um espaço para contos de novos autores, eu acho que é algo muito bom, muito importante. Tem mais coisas para mostrar aqui. Boa noite, Mariana. Prazer ter você aqui. Bom, gente, chegaram. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Esse mês elas vieram na mesma caixa por conta desse evento, as páginas vibrantes da América Latina, mas são as caixas da Tag Livros, né? Vê um monte de coisa, né? Mas vou mostrar só os livros. Esse mês, O Dia em que a Poesia Derrotou um Ditador, Antônio Sarcameta, né? Tem uma revistinha coquetel de atividades também que veio de brinde. Veio revistinha de atividade nos dois, viu? E marca a página desse evento. Bem legal. Eu nem sei dizer se esse é o Inéditos ou o Curadoria, porque não veio com um padrão de cores normal, mas na revistinha vai estar dizendo. Depois eu olho. A outra caixa também vem com uma revistinha de atividades, né? Um pôster desse evento deles, das páginas da América Latina, marcador de página. E o livro é O Jardim de Bronze, do Gustavo Malajovic, da Globo Livros esse. E não sei se alguém conhecer algum desses autores, algum desses livros e achar que vale a pena. O da Poesia com o Ditador me chamou mais atenção. Reconheço que o título é mais chamativo. E vocês, o que acharam? Já sabe, ficou interessado, quer também assinar a Tag Livros? Usa o cupom Caixa Tag 30, que você tem 30% de desconto na primeira mensalidade. Tá certo? Bom. O Gabriel chegou. Vamos ver. Olá, olá, Gabriel. Oi, tudo bem? Tá me vendo bem?
Estou te ouvindo, não estou te vendo. Como? Estou te ouvindo, não estou te vendo. Não tá me... Quer dizer, Não, tá? não estou vendo. Peraí. Deixa eu ver se eu Também, consigo. pior que eu também não consigo me ver aqui. Ó, pedi para você iniciar o vídeo aí. Deve ter um botãozinho aí de permitir o vídeo. Pronto. Opa, acho que agora foi. Essa que foi. Agora estou te vendo. Tudo bem, Gabriel? Tudo. Acho que fiz besteira aqui no Zoom, gente. Deixa eu. Pronto. Voltei à imagem. Às vezes a gente minimiza a coisa aqui sem querer e aí some tudo. Tá. Dá uma ajeitada aqui na janela, já que. Pronto. Tá mais bacana assim, né, gente? Bom, deixa eu voltar aqui agora com o chat. Então, gente, Marco Antônio, já devo ter acertado. Obrigado por estar aqui acompanhando a gente também. Marco Antônio, boa noite. E, enfim, quem está acompanhando pela Twitch também pode mandar uma boa noite, que eu também respondo. Estou aqui com os dois chats. E, para começar, fala um pouco sobre você, Gabriel. Qual o seu nome? Que é a sua proposta de escrita? Você não tem um conto, né? Você vai apresentar pra gente algumas páginas de um romance, não é isso? Bem, primeiro, oi, gente. Eu sou Gabriel Manhães, tá? Sou um autor novo. Comecei a escrever esse meu livro em 2011, sem ter a menor noção de escrita, né? E, na verdade, ele não é bem um romance, né? Ele... eu não diria que ele é um romance. Na verdade, o gênero dele, na verdade, é fantasia realista, né? Baixa fantasia. E realmente é um livro grande. Eu não comecei por um conto, eu comecei por esse livro direto. E, assim, foi bem bagunçado essa história, para falar a verdade, porque eu comecei em 2011 e, assim, crianças não me copiem, tá? Porque eu comecei a escrever esse livro durante as minhas aulas na escola. Eu não queria prestar atenção nas aulas, e aí vinha coisas na minha cabeça, eu achava legal, curtia e ia jogando no papel. E assim começou a nascer a história do livro. E fui escrevendo, sempre que vinha coisas na minha cabeça, e eu jogava no papel, depois eu tentava organizar tudo, e foi, até que finalmente consegui concluir a história só em 2011, até. Tá. Então, mas pelo menos está pronto. Tá, então deixa eu ver se eu entendi. O que você está dizendo é que você teve mais uma experiência escapista com a leitura enquanto você escrevia. Você ia escrevendo e essa atividade de escrever te levava para um lugar bacana e isso te desenvolvia de alguma maneira. Então não havia pretensões nenhuma nem de publicação e talvez nem sequer de contar mesmo uma história. Era mais uma coisa de você se expressar para si mesmo no papel, é isso? No início era sem pretensão nenhuma. Mas depois que eu passava para o papel, eu via que estava legal. Eu particularmente gostava. Só que eu gostava e achava que outras pessoas poderiam gostar. Então a minha ideia seria de passar isso adiante. Tanto é que eu comecei a mostrar para os meus amigos da turma mesmo, que sentavam próximos a mim, mostrava, olha só, o que você acha dessa história? Mas ainda não estava tão boa a história, não estava bem escrita, tinha erros de português. Então eles acabavam não gostando muito, acredito que por conta disso. Mas eu continuei nesse desejo meu de querer que outras pessoas conhecessem a história e que, se gostassem, falassem dela, jogassem para frente para mais pessoas ficarem falando sobre. E aí sim eu decidi, então eu vou publicar. Porque não tem como eu mostrar para o mundo inteiro olha, aqui é a minha história, aqui é a minha história, aqui é a minha história. Eu tenho que jogar para o mundo. Então, corri atrás para publicar. Entendi. O que você está dizendo como um impulso criativo para escrever história, eu acho muito válido, acho inclusive muito bonito. Assim, arte não deixa de ser expressão, né?
é comunicação e toda comunicação é uma forma de expressão. E esse ímpeto de eu preciso escrever para encontrar um lugar em que eu posso ser diferente, em que eu posso vislumbrar coisas diferentes, eu acho que é um dos motivos que muita gente começa não apenas a escrever, como a ler também, né? Então, eu acho que há um elemento aí que une as pessoas que é muito válido. Agora, quando se fala em escrita para publicação, para outras pessoas lerem, aí a gente começa a ficar mais sério na brincadeira. E aí vale a pena a gente estudar a tal da carpintaria, a carpintaria da escrita, né? Cursos de escrita criativa, que é uma coisa que lá fora tem faculdades. Aqui no Brasil, acho que tem um curso começando, enfim, não é tão difundido, né? Isso que eu quero dizer. Mas começamos a ter bons cursos de escrita criativa feitos por autores que generosamente estão compartilhando seu ofício, né, e mostrando outras pessoas como fazer o que eles fazem. Destaco aqui o Fábio Barreto, meu amigo, que eu gravei já alguns audiolivros dos trabalhos dele, né? A Casa da Colina, vocês conseguem encontrar em várias plataformas, tem o Céu de Lili, enfim. É um cara que tem se dedicado a ajudar autores a aprenderem a escrever, então eu recomendo. A própria Jana Bianchi, por exemplo, que tem a revista Marfagafo, que é um espaço para novos autores, ela faz várias coisas ajudando o processo de escrita criativa. O AJ Oliveira tem os 12 Trabalhos do Escritor, que também é um programa voltado para escritores a ensinar a escrita criativa. Recentemente eu descobri um canal no YouTube chamado Narrativando, que também tem visões bem interessantes sobre escrita. Ele tem uma pegada mais de análise da escrita pelo lado oriental, né? Ele se pauta muito em como são escritos animes e games, então ele tem toda essa pegada de uma narrativa seguindo padrões um pouco diferentes dos habituais narrativas baseadas em conflitos ocidentais, né? Então, também ajuda a gente ter uma noção bem interessante, recomendo. Né? Enfim, há vários lugares hoje que você, aspirante a escritor, pode começar a sua formação, né? E, claro, livros aos montes de formação de escrita. Aqui mesmo eu tenho A Jornada do Escritor, do Vogler. Eu tenho alguns livros de dramaturgia aqui também. Mesmo que eu não tenha aspirações a escritor, já tive, mas não, sou muito mais ator e interpretar do que querer escrever mesmo. Né? A minha pegada é outra. Mas acho bem legal que a gente se aprofunde, né? Mesmo como ator, eu acho interessante você ter algumas noções de escrita, porque há aquilo que a gente chama de dramaturgia do ator, que é justamente como você vai encadear as emoções de uma maneira que ela fique verossímil, até lógica, sabe? E passe mais verdade para o público. Porque parece que atuar é simplesmente sentir, só que isso não é verdade. Quando você atua, você está contando uma história. Se você simplesmente sente, vai ficar sujo. Um choro de verdade é muito mais patético do que interessante de se ver, sabe? Então, a arte da atuação tem também a sua... saber que está no palco, né? A sua metalinguagem, vamos dizer assim. Nesse ponto, inclusive, os trabalhos de Brecht são bem interessantes e mudaram a forma como se faz, como se atua no mundo, tá? Mas ok, já estou divagando. Diga pra gente do que se trata o seu livro. Qual que é a sinopse? O que tem de interessante que as pessoas gostariam de ler? Então, primeiro que eu posso já adiantar que o que eu tenho agora à venda é como se fosse uma terceira versão. Então, algumas pessoas já leram a primeira versão dessa história e me deram suas opiniões, seus feedbacks e seus resumos também.
elas compararam muito, e eu gostei dessa comparação até. Elas compararam a história com X-Men, ao mesmo tempo que com Harry Potter, porque é uma fantasia realista, né, uma baixa fantasia. E onde que está a fantasia? Existem pessoas com superpoderes na minha história, só que essas pessoas não ficam andando por aí livremente. O governo, ele trata de esconder essas pessoas, mas não esconder, deixá-las não passearem por aí. O governo apenas esconde o fato delas terem poderes. Então, mas essas pessoas continuam tendo vida normal. Então, um exemplo, tá? Como se a gente tivesse no meu livro. O seu colega de trabalho poderia ser um mutante, entre aspas. O seu filho poderia ser, quer dizer, não exatamente seu filho, um outro exemplo. O seu chefe poderia ser, um amigo de infância seu poderia ser, e você só descobrir ou não agora. E o protagonista, ele descobre que ele é eu vou chamar pelo termo que eu coloquei na história, que é diferente. Uhum. Eu digo que as pessoas que têm essas habilidades são chamadas de diferente. O protagonista descobre que ele é um diferente quando ele é muito pequeno. A mãe dele, depois de um fato que ocorre logo na infância dele, e aí a mãe presencia aquilo e decide contar a ele o que está acontecendo, né? E aí ela diz que os diferentes nasceram porque um homem, antigamente, um cientista, ele, por uma teoria dele, ele conseguiu descobrir que teria como dar poderes às pessoas. Uhum. Né? Mas o governo recusou essa teoria dele, mesmo assim ele insistiu e foi trabalhar nessa pesquisa dele lá secretamente. Não deu muito certo, o laboratório explodiu, mas depois de algum tempo, meses, dias, nasce do nada, em algum canto do mundo, uma criança, um bebê, que começa a emitir luz. E a partir daí foi registrado o primeiro nascimento de um diferente, uma pessoa com superpoder. E a partir disso, o governo que começou, olha, não dá para a gente deixar isso assim, porque vai criar um caos, como é que vai ser isso aí no mundo? Então, o governo começou a ocultar. Então, assim, quando há uma suspeita de alguém que tem algum poder, aparece um agente do governo, ele aparece na vida da família, onde tem essa pessoa, e primeiro ele precisa perceber se a pessoa tem algum poder ou não, se tem algo suspeito. E quando ele percebe, ele então conta para a família, explica para a família o que está acontecendo sobre esse mundo dos diferentes, a história toda. E aí então a família leva a criança no médico para confirmar mesmo, junto com o agente. Quando há confirmação, o agente dá um jeito de pegar a documentação médica para ele e ele leva para o governo para realmente esconder isso. E a família então pensa que vai ter que começar a cuidar da criança com um superpoder. Mas como? É aí que novamente entra o governo. O agente passa dizendo que existe uma escola, que o governo criou uma escola, uma instituição, onde a criança pode, além de controlar essas suas habilidades, ela também vai ter um ensino básico de qualquer outra escola no Brasil. E aí essa história se passa quase toda, no Brasil. Há momentos onde eu vi necessidade de jogar para um país ou outro. E o protagonista descobre que tem superpoder muito jovem, a mãe conta para ele, e ele também fica suspeitando de que ele tem múltiplas personalidades, além do poder. E aí, um pouquinho mais à frente na escola, né, que ele já começa a estudar lá e tudo mais, ele realmente descobre que ele realmente tem múltiplas personalidades, exatamente 2 a mais. Só que essas personalidades a mais dele não estão ali para protegê-lo, ou aqueles próximos a ele. Muito pelo contrário, são personalidades que querem coisas perversas, coisas ruins. E cada uma tem um pensamento e desejos e vontades diferentes uma da outra e também do protagonista. Então, o livro conta que o protagonista, além de controlar sua habilidade, seu poder, ele também tem que controlar essas múltiplas personalidades malignas dele, ao mesmo tempo que cuidar da própria vida, porque começam a aparecer problemas na vida dele, e percebe que por causa desses problemas surgem outros problemas e ele se sente responsável e também vai querer resolver esses outros problemas. Então, eu achei que realmente combina bem com X-Men, pelo fato de ser jovens, crianças com superpoderes numa escola, e também com Harry Potter, porque tem, por mais que seja fantasia, também vejo muita aventura nesse livro.
Então, eu gostei bastante dessa junção e basicamente é isso, mas tem um pouco mais a versão resumida da sinopse é um pouquinho maior. Você já leu algum livro da série Wild Cards? Não entendi, você já leu algum livro? Da série Wild Cards. Não. O Wild Cards é uma série organizada pelo Martin, o mesmo Martin do Game of Thrones, de uma sociedade em que existem super-heróis, que são essas cartas selvagens, né? E é cartas que caíram na Terra. Grande parte da humanidade não reagiu a isso que eles chamam de cartas, na verdade, tipo, alguma energia, alguma coisa que caiu. Da parte que teve uma reação, 99% morreu. E aí, uma pequena parte do restante, né, desse 1%, uma coisa... Não vou saber agora, mas tipo uns 90% desse restante, desse 1%, virou, de alguma forma, desenvolveu poderes que nem sempre são bons. Às vezes é só algo que te atrapalha a vida, mas sofreram mutações físicas do corpo. Então, sei lá, o cara começou a ter pena, ter um bico na cara, sabe? Coisas assim. E apenas esses 10% do 1% desenvolveram poderes bons e se mantiveram com a aparência humana positiva, tudo. Então, foram, de certa forma, agraciados. E esses 1% aí, esses 10% do 1%, são chamados de ases. Então, essa é o universo de Wild Cards que o Martin escreveu, e aí ele convida vários atores para escreverem contos nesse universo, mas contos no mesmo universo. Então, o cara cria um personagem e no outro livro ele vai escrever um outro conto do personagem dele, só que às vezes o personagem dele vai se relacionar com outro que o outro escreveu, então é bem interessante você ver os diferentes estilos de escritas dentro do mesmo universo. A descrição do seu mundo me lembra um pouco isso, principalmente na primeira fase do Wild Cards, porque assim, quando foi se descoberto o Wild Cards, um monte de gente morreu, né? Um monte de gente virou realmente monstro, e uma galera finge que são ases, tentam se esconder, porque os ases precisam declarar para o governo que são ases e tem que servir ao governo e não sei o que lá, e nem todo mundo quer. A pessoa quer continuar mantendo a vida dela. Então, ela esconde que ela é um as, o que é um crime nesse mundo. Então, me lembra essa pegada. Mas, ao mesmo tempo, me parece que você está mostrando uma pegada que se assemelha a tanto universos de vampiros, quanto até Men in Black, né? Aquela realidade que as pessoas não sabem, mas que existe o tempo todo, né? É um pouco por aí, né? Sim, sim. Na verdade, até ao longo da história, existem sim algumas pessoas na sociedade normal, né, que acabam por descobrir um ou outro diferente, mas assim, os diferentes que são descobertos logo meio que avisam, olha, vamos manter isso no sigilo, tá? Porque a gente não pode ser descoberto, não sei o quê, e aí todo mundo fica realmente quieto. O segredo, por bem dizer, continua sempre sendo mantido. E até, como eu falei, só que na história também, como também de certa forma é uma aventura, e falei que acontecem alguns problemas, de vez em quando esses diferentes, digamos que eles causam algum acidente, por exemplo. O governo às vezes tem alguns problemas no país para serem resolvidos, e eles percebem que não vão dar conta. Então, eles, de certa forma, contratam os diferentes para resolvê-los e que depois o governo dá um jeito de esconder isso. Então, exemplo, está tendo um problema de falta d'água. Então, vamos lá chamar alguns diferentes para tentar resolver esse problema, e para a população normal, a gente diz que estourou um cano. Está com falta d'água, estourou um cano, algumas caixas d'água estão sujas, estamos fazendo uma manutenção, quando, na verdade, tem falta d'água por algum outro motivo na história e os diferentes estão resolvendo. E aí o governo passa isso para a população. Né? Só que nem sempre os diferentes conseguem resolver o problema de forma perfeita. Às vezes causam alguma coisinha
e aí o governo vai e dá uma desculpa, fala, olha, a gente conseguiu fazer a água retornar para a população, mas a água está saindo suja. Ah, é porque a gente colocou um produto que está fazendo a limpeza na água, quando na verdade foi algum diferente que, por algum erro dele, inexperiente, porque afinal é uma criança, um adolescente, né? Ele cometeu um erro e aí o governo tenta também esconder esse erro, né? Olha, então, tem vários... o Cauê está dizendo aqui que além dos wildcards do Martin, ele se lembrou da série dos... Ai, não lembro o nome da série, mas que o primeiro livro é O Coração de Aço, né, do Sanderson. O nome da série é o Grupo de Resistência desse Mundo. Acho que não é exatamente igual, porque lá no caso o mundo inteiro ficou sabendo dos poderes no mesmo momento, até porque eles passaram a ser oprimidos pelos poderosos na hora em que eles descobriram os poderes, né? Que até é sobre isso que o livro trata, como o poder altera a mente das pessoas. É um pouco uma discussão de como o poder corrompe, o poder infinito corrompe infinitamente. Então tem esta pegada, né? Qual livro que você comprou na Bienal e achou legal, Marco Antônio? White Cards, é isso que você está falando? Bom, acho interessante o universo que você está, mas eu vejo alguns problemas de lógica. Por exemplo, se o poder surge espontaneamente entre a população, é muito complicado do governo controlar. Até porque, se surge espontaneamente, pode surgir espontaneamente em qualquer lugar do mundo. E qualquer lugar do mundo é difícil que todos os governos do mundo sejam organizados para, sabe? E isso me gera vários problemas. De repente tem pais que não concordam, vai ter alguém que vai querer expor. Isso me deixa um pouco... Se você quer pessoas com poderes, mas que a grande sociedade não sabe e eles vivem no submundo, eu acho que uma explicação do tipo, eles são criados pelo governo ou eles ganham poderes por meio de algum processo, de alguma seita. Tem que ter alguma justificativa que impeça que isso simplesmente seja revelado, sabe? A forma como você está dizendo me gera... Esse é o primeiro conflito. Se é espontânea a geração de poderes, vai surgir em algum canto e não vai ter como todos os lugares serem... Ou talvez, sei lá, pode surgir espontaneamente, mas dentro de uma região específica que sofreu a influência de alguma coisa. Super Choque tem isso, né? Aconteceu um evento X numa cidade X, então lá as pessoas ganham poderes. Pode ser isso. Pode ser alguma coisa do tipo, pessoas ao redor do mundo podem ter uma coisa que gerem uma predisposição ao poder, mas para o poder efetivamente acontecer, precisa passar por um processo, e o governo domina este processo. E aí você pode, inclusive, ter pessoas que sabem disso, que querem ter acesso a esse poder, mas eles não têm o processo, eles estão brigando para conseguir o processo e vão contra o governo, sabe? Você começa a construir coisas. E você colocou tanta complexidade, né? Porque tem essa sociedade, eles são escondidos, o governo esconde, mas ao mesmo tempo o cara tem múltiplas personalidades. Me deixa temeroso se não é coisa demais e não torna a narrativa confusa, sabe? Acho que pode ser interessante você ir gerando complexidade, mas tem que saber o ponto importante para aquilo. Talvez não para o primeiro livro você adicionar a múltipla personalidade. Talvez no primeiro livro só o conflito de descoberta, de relação. E assim, por que ter múltipla personalidade? Em termos... E aí a gente pode falar em dois níveis de escrita. Um nível é o nível do livro em si, da narrativa, o que acontece no livro, da história em si. Outro é o que você, como autor, quer dizer com este livro, sabe? E sim, criar uma narrativa escapista em si é uma justificativa interessante, pode ser simplesmente isso, criar um passatempo. Mas é sempre interessante... mesmo quando a ideia é criar um passatempo, que você saiba o que você quer defender, qual as suas ideias, o que você acredita e o que você quer defender. E mesmo você achando que não tem coisas para dizer, vai ter. A forma como você representa o governo, se ele é mocinho ou se ele é vilão, a forma como as pessoas, quem são os vilões dessa história, tudo isso vai passar os seus valores. Então, se
bem ou mal, seus valores vão ser passados na sua escrita, é interessante que você tenha consciência deles e saiba o que você quer dizer com o seu livro. Uhum. Faz Sim, sentido eu isso para até, você? como eu falei, tem as múltiplas personalidades, sim, mas isso quer dizer uma coisa, porque o protagonista, ele é uma pessoa boa, ele mostra isso na história que ele é uma pessoa boa, mas ao mesmo tempo ele tem essas personalidades maléficas. Com isso, eu quero dizer uma coisa. O fato de ter, que assim, eu não expliquei muito a história do livro para não dar tanto spoiler, caso alguém se interesse por adquirir. Mas, assim, o fato de nascer pessoas com poderes aleatoriamente, sim, aleatoriamente. Ah, mas vai nascer alguém em um canto do mundo onde o governo não vai controlar. Aí que tá. Eu disse que a história é focada no Brasil, mas eu não disse que ela se passa, que tudo que acontece é somente no Brasil. O mundo todo é uma fantasia que envolve o planeta Terra. Então, assim, eu até falo ao longo da história que existem outros países com outras pessoas com superpoderes que também têm lá suas escolas com seus diferentes. Então, sim, cada governo controla os diferentes de seus países. No Brasil, é o governo brasileiro. Estados Unidos, tem Japão, tem também Canadá, enfim, acho que eu botei uns 10 países, mais ou menos. Cada um, logicamente que não são todos os países do mundo, que tem diferentes, e eu vou abordar isso melhor na continuação da história, mas não são todos os países, mas os que têm, sim, eles tentam ao máximo possível controlar, esconder da sociedade esses diferentes. Logicamente que teve momentos, sim, na história que não foi possível. Por exemplo, um vilão na história teve o plano de quê? Causar um caos, um terror, uma guerra, literalmente, no mundo, sim, no mundo todo, englobando todo o planeta, porque ele simplesmente queria que todo mundo soubesse que os diferentes existiam e também queria dominar todas as pessoas, diferente ou não. Então, todo o mundo descobriu a existência dos diferentes por conta dessa guerra, houve feridos, mortos e tudo mais, mas aí o governo, né, eu não me lembro de qual país exatamente, usou uma diferente que tinha o poder de apagar memórias. Então, como eu falei que antes o governo, ele às vezes quer solucionar algum problema e usa os diferentes para resolver esses problemas, que fica mais fácil, já que afinal daria para até pensar que os diferentes trabalham para o governo, são posse do governo, né? Então eles usaram essa pessoa, essa diferente, para apagar a memória de todas as pessoas que não deveriam saber sobre os diferentes. E assim é feito, então, num passe de mágica, todo mundo esquece o que aconteceu. Novamente, o governo dá um jeito de esconder problemas que eles causaram para todo mundo. Tá. Olha, então, a ideia do mundo me parece bem interessante. A coisa Boku no Hero Academia de seres diferentes eu acho bem legal. Acho que há realmente problema na forma como você administra, se eles são escondidos e como a forma como eles surgem. Isso talvez seja facilmente resolvido você pensando que o surgimento dos poderes não é simplesmente espontâneo. Tem alguma coisa... Não é. Eu revelo mais pro final da história que não é pura espontaneidade. Há, de certa forma, uma escolha. Mas durante todo o livro eu deixo o leitor pensar que é unidunité. Tá. Só que, na verdade, não é. Tá. Porque se fosse simplesmente espontâneo, realmente você não teria como ter controle. Porque pode surgir em qualquer lugar do mundo e as pessoas vão saber. Agora, me fica temeroso também você usar essa solução de apagar a memória de todo mundo no final, porque isso não costuma ser muito bem visto em narrativa, porque tira a consequência da história, de tudo que aconteceu. E é interessante que tenha consequência, é interessante que os nossos atos gerem consequências, porque na vida a gente não pode voltar atrás, não pode apagar a memória das pessoas, voltar no tempo. Então, por exemplo, MIB tem apagador de memória, mas isso é desde o começo e isso faz parte da essência do que aquele mundo é, né? De quem são os homens de preto e até da mitologia dos homens de preto anterior ao filme, né? Então, há uma razão para aquele apagador de memória existir. E, ao mesmo tempo, eles lidam em como resolver a questão das consequências, porque tem como as consequências acontecem internamente, e isso é sempre um ponto muito bem tratado, imagino que isso também possa ter no seu, mas a própria relação do Will Smith lá, dizendo que
pô, mas será que isso é bom? A gente não tá acabando com a cabeça deles e não sei o que lá. E como isso tá usando. E, por exemplo, no segundo filme, então, isso é ainda mais explorado porque o cara foi apagado a vida toda dele para depois ele ficar só um carteiro. E aí você fica com essa coisa de... E a existência individual dentro desse universo é diminuída para o que você serve? Tem um quê de discussão disso lá? Claro, é um filme que também é uma história que o objetivo é ser escapista e divertir. Mas você vê que há uma ilustração. No seu mundo, universo, eu vejo a grande possibilidade da discussão sobre a questão do reconhecimento da existência, sabe? De que, olha, eu sou um ser humano, olha para mim, eu tenho valor, eu tenho direito de existir também. O que dentro da sociedade é uma questão muitas vezes discutida, porque muitas vezes sim. toda a questão de representatividade se baseia nisso, em olha para mim porque eu também mereço existir. Então eu acho que você pode discutir isso dentro desse universo. Por que eu tenho que ser escondido? Porque talvez o vilão não ser tão vilão pode ser interessante. Ele pode ser aquele tipo de vilão como o do Aquaman, como o desses filmes, como o do Pantera Negra, que é um vilão que ele tem uma boa motivação, e o problema é o como, não a motivação. Percebe? Então, dá para ir além, mas eu acho que precisa ver direitinho essas questões. Vamos ver o que o chat está falando aqui. O Marco Antônio está dizendo que foi o seu livro que ele gostou e que ele achou realmente bom, o livro diferente. É um amigo meu. Ele comprou lá na Bienal até. O Cauê está aqui me corrigindo, eu não sabia o nome da série do Brandon Sanderson, é série Executores. Muito obrigado. O Marco Antônio está dizendo aqui que é difícil lidar com essa questão do poder, pois tem pessoas contra e a favor, como pessoas que vão usar de várias formas. Sim, essa ideia de que poder deve ser deixado livremente na mão de quem tem o poder, ou o poder deve ser regulado, é uma discussão muito profunda que tem a ver com liberdade individual, tem a ver com muitos temas, tanto é que foi muito bem explorada em toda a saga Guerra Civil e tem sido redebatido cada vez mais em todos esses universos de super-heróis. Então, sim, dá muito pano para manga, muito ponto de discussão isso. Sim, tanto é que na continuação desse meu livro eu vou focar bem nisso, né? Eu só comecei ele, não cheguei nem na metade da história, mas o meu foco vai ser nisso, porque acontece alguma coisa e a sociedade novamente descobre que existem pessoas com poderes. Só que dessa vez, por algum motivo, né, sem revelar, aquela diferente que apagou a memória de todo mundo não vai apagar dessa vez. Não tem como apagar, digamos assim, não há como apagar. Então, agora todo mundo vai saber que existem pessoas diferentes. E aí? Como você ia conseguir lidar com sabendo que o seu colega de trabalho poderia explodir você a qualquer momento? Ou ele poderia ser um deus e não te ajudou em nada. Vai ver, ele já é rico e está sendo humilde e não quis te ajudar porque ele tem o poder de produzir ouro. E ele pode ser um ricaço, mas você não. Então, como é que você lidaria com isso? Como é que eu estou escrevendo isso? Como é que a sociedade vai se comportar, vai lidar com esse descobrimento de que existem pessoas com superpoderes entre elas e ficou escondido por tanto tempo? Legal, legal. Olha, a Núbia está dizendo que essa parte de apagar a memória lembrou Os Esquecidos. Se eu não me engano, Os Esquecidos é aquele filme em que a mãe não consegue esquecer da filha e que os ETs roubam os filhos e apagam as memórias dos pais, não é isso? E aí, novamente, acho que eu já vi o recurso de esquecimento está intrinsecamente na trama. Ele é o motivador da trama, né? Que pode ser uma coisa interessante também. Alguém que não é afetado pelo poder e como esse elemento age dentro da sociedade, né? Algo inesperado. Algo inesperado acontecer é sempre um elemento interessante, né? Você vê até, por exemplo, na série Fundação, todo o arco do Mulo é algo inesperado acontecendo. E torna muito mais rico. Fundação sem todo o arco do Mulo seria muito mais pobre, né? Legal. Acertei. Bom, vamos então ler o trechinho, né? Deixa eu pegar aqui então, vou compartilhar a tela para
Não, aqui não. Cancela, eu vou Oi? compartilhar no aplicativo. Vamos lá. Captura de Oi? janela. Tô aqui pegando o... aqui. Muito bem, muito bem. Consegue me ouvir? Sim, 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 sim. Te ouço bem. Te ouço É bem. que, Eu infelizmente, tô... teve uma queda de luz aqui, então caiu tudo. nem... Foi tão rápido que nem percebemos. Sério? Que bom. Tô só organizando o tamanho aqui pra gente... Vou nos diminuir aqui. Deixa Eu eu... não sei se caberia de eu falar isso agora, voltando um pouco mais para o meu livro, quando você falou da questão É, de dar os poderes surgirem deliberadamente e tudo aham, mais, mas assim, e até de discussão de história de quem é que tem poder ou não, quem tem poder vai controlar os outros. Eu boto lá no final da história que existe sim um diferente, por assim dizer, que é, ele contém um imenso poder e ele simplesmente escolhe o que ele vai fazer ou não com esse poder, e ao mesmo tempo que eu mostro que ele faz uma escolha de usar o poder dele de forma grandiosa, que ele pode criar coisas extraordinárias, quase que limitadamente, ele ao mesmo tempo se comporta como se fosse uma pessoa super humilde. uhum. Então eu também tento mostrar isso com a minha história, que por mais que aquela pessoa que seja super poderosa, ela ainda pode ser uma pessoa humilde, né? Tem todo o poder do mundo, mas ela escolhe, né, por assim dizer, ser uma pessoa normal. Legal. Bom, vamos agora à leitura, tá? Uhum. Então, trecho do capítulo 1. Em um mundo normal, cheio de coisas normais e pessoas comuns, existiu um homem que parecia ser muito inteligente. Diziam que ele possuía um QI de 229, mas o QI médio de uma pessoa normal está por volta dos 100, e por causa disso, aquele homem era alguém especial. Ele desenvolveu uma teoria em que dizia ser possível dar habilidades especiais às pessoas. O pesquisador apresentou suas ideias teóricas ao governo de seu país, mas foi rejeitado. O cientista então usou sua tamanha inteligência para realizar, sozinho, aquilo que acreditava ser possível. Montou um laboratório com o dinheiro do governo, com o pretexto de ter que fazer outras pesquisas, e começou a trabalhar em seu projeto secreto. Ele passou anos trabalhando sozinho naquela pesquisa, mas não esperava cometer um erro que a acarretaria em uma mudança no mundo. Aquele erro causou uma enorme explosão que destruiu todo o laboratório e também jogou no ar uma estranha energia que ninguém conseguia ver. Naquela época, nem sequer havia como detectá-la. Aquela energia rapidamente dominou toda a atmosfera do planeta, mas nada aconteceu. Algumas horas depois daquele acidente, em um país distante, foi registrado o nascimento de uma criança que emitia luz, a primeira criança com superpoderes. O bebê brilhava e aquilo demonstrou que a pesquisa do cientista estava quase certa e que pessoas poderiam desenvolver habilidades especiais, mas somente algumas, pois nem todas as crianças demonstraram poderes ao longo de sua vida. Poucos anos depois das primeiras pessoas nascerem com poderes, foi criada uma nova lei mundial. Todas as pessoas que possivelmente tivessem poderes deveriam ir a um hospital especializado em cada estado do país, onde seriam analisadas por uma máquina que detectaria se a pessoa tem ou não algum poder. Após ser detectado um poder, a pessoa deverá ser automaticamente registrada em um documento que a classifica como diferente. Esse mesmo documento, depois de registrado no hospital, vai direto para o governo e assim somente o governo, os pais e os médicos daquele hospital saberão da existência do diferente. Máquinas, objetos, veículos e construções foram criados para ajudar, de alguma forma, essas pessoas a terem uma vida normal. Uma dessas construções foi a Escola Nacional dos Diferentes, também chamada de END pelos seus alunos. Esta escola foi construída para ficar invisível enquanto está no seu horário escolar, não deixando as pessoas de fora vê-la
e terem desconfianças sobre este local. Antes das aulas, ela ficava visível para que os alunos consigam enxergá-la e, assim, entrar. Ônibus sempre irão buscar os alunos em horários específicos, independente do estado e cidade onde moram, para que cheguem aqui em Brasília a tempo. Eles ficam na instituição durante quase o dia todo. As aulas começam na parte da manhã, às 7 horas, indo até meio-dia, quando param para o recreio e almoço. E depois retornam no início da tarde, às 13 horas, para terem mais aulas até às 17 horas, que é quando acaba o horário escolar. Para concluir este texto, uma última explicação. Todos os seres humanos são iguais, mas com pequenas distinções que podem ser físicas, mentais, emocionais ou a personalidade. Entretanto, existe uma desigualdade em alguns que os diferenciam em duas classes, os comuns e os diferentes. Os comuns, como o nome já diz, são as pessoas normais que não têm habilidades extraordinárias, que não têm nenhuma habilidade extraordinária. Já os diferentes são pessoas com essa capacidade surpreendentes. Essas pessoas foram categorizadas assim por terem esse talento especial, ou, como muitos preferem dizer, poderes. Além disso, eu imagino, eles também possuem a energia poderosa, que mais é chamada de EP. Os diferentes utilizam essa energia para conseguir usar habilidades. Quanto maior a EP for, maior será o uso do poder pelo diferente. Tá. Vejo alguns probleminhas aqui. Em termos de escrita, tem algumas coisas que dá para melhorar na questão da escrita mesmo, de usar frases que deixam o texto melhor, mas isso é o de menos, assim, de forma geral, tá bem composta a construção das frases, tá ok. Mas assim, primeira coisa, você começa aqui explicando como surgiu o poder. Só que você não quer contar tudo. Então, sempre que você fica em dúvida o quanto mostrar e o quanto não mostrar, realmente é um dilema para o autor, né? Até onde ele pode mostrar, até onde vai ser interessante, até onde vai ser demais. Acho que, no seu caso aqui, se você não quer contar o que é que o cientista fez exatamente, não sei o que lá, você pode simplesmente dar um corte abrupto, né? Um dia um cientista fez não sei o que lá, que descobriu tal coisa, ele foi ridicularizado. Essa explicação de que ele usou o dinheiro do governo dando uma outra desculpa, está parecendo explicação demais aqui. Se é simplesmente para criar mistério, diz que um cientista descobriu uma coisa, mas foi ridicularizado, decidiu fazer a pesquisa por si só e sua descoberta mudou o mundo. Ponto. E aí você para de falar nele. Aí você começa a falar já a partir do ponto de vista de outro personagem, alguma coisa, o que seria até interessante para você não ter um texto tão expositivo, porque o tempo todo aqui o texto está expositivo e é muito mais interessante quando você mostra a partir de ações do que na fala. E mesmo se a fala é mais interessante por meio de um diálogo do que exatamente o narrador explicando. Vou explicar este mundo e agora começa a história. Entende? Então, na verdade, isso daí, como eu falei, né, é um livro. Então, na verdade, para essa live, o que eu fiz? Na verdade, isso tudo que você leu, nada mais são do que diálogos. Então, na verdade, eu peguei alguns diálogos do livro, mais especificamente do início, dos primeiros capítulos, e montei esse arquivo de uma maneira como se fosse uma narrativa mesmo. Mas, na verdade, isso daí são explicações de um personagem para outro. Logo no início, o que conta a história do cientista é a mãe do protagonista dizendo a ele essa historinha. É justamente aí onde ela começa a explicar para o protagonista que ele é um diferente. Ela decide primeiro contar como surgiram os diferentes, para depois falar, meu filho, você é um diferente, sabe?
e por aí vai. Então, na verdade, essa narrativa que você deu são trechos do livro, de diálogos, né, que eu fui tirando para montar essa narrativa toda. Tá. Mas ela está seguindo uma história, outras narrativas. Tá, melhor. Uma outra coisa aqui, tem alguns elementos de complicação que parece que só complica, mas não agregam à história. Por exemplo, o ônibus vai buscar aonde quer que você esteja. Na hora. Até imagino que eles usam poderes para isso, mas me parece energia demais gasta numa coisa que se pode ter uma solução muito mais simples, que é o quê? A partir do momento que o governo determina que a pessoa tem poder, ele tem que entrar num colégio interno que as pessoas não conhecem. Não precisa ser invisível, não precisa ser isso, não precisa... Sabe, você está botando um monte de complicações que não necessariamente precisa, sabe? Se você tem uma explicação mais simples, é muito melhor. Ok, a J.K. Rowling faz parte do mistério dela, a escola ser secreta e não sei o que lá, mas tem um monte de porquês que justificam isso na história dela que faz ser interessante. Ao mesmo tempo, tem essa coisa de que eu quero mostrar um mundo mágico que as pessoas não conhecem, mas que os trouxas não sabem, né? Até imagino que você tem esse interesse aqui também, mas tem que realmente pensar se vale a pena ou não, porque o problema é que lá no universo mágico tem toda a sociedade bruxa e a sociedade bruxa tem um acordo entre si de esconder isso dos humanos. E aqui não é Aqui as pessoas surgem espontaneamente da sociedade normal. Não é que nem no mundo bruxo, que é uma coisa de hereditariedade. Mesmo que você seja um trouxa com poder, o poder não pipoca espontaneamente. Você tem que ser filho de algum bruxo para desenvolver algum poder, certo? E ainda assim precisa aprender a usar o poder, porque senão você pode até ter poder e não fazer nada com ele, se você não aprende a usá-lo, né? E aqui você está dizendo que não, as pessoas têm poder, o governo vai lá, faz um exame, tem poder ou não. Talvez... E seja mais interessante aqui na sua ideia, o governo pode até mentir, dizendo que teve aquele primeiro caso, porque não tem como esconder, mas que desde daquele caso até hoje, nada mais foi detectado, ele faz esse teste, porque se surgir, ele vai precisar agir, porque o primeiro caso foi de alguma forma traumática, então ele precisa se assegurar, mas ele controla as pessoas dizendo que nada aconteceu até então. E aí o que faz? Quando faz o teste, a pessoa tem que ir para essa unidade, o que gera possibilidades de conflitos interessantes. Por quê? Porque ele vai para a escola, ele ficar solto para poder andar no dia a dia na sociedade, sai do controle do governo, entende? Se é uma coisa tão controlada, não faz sentido as pessoas andarem livremente assim. Faz sentido elas andarem dentro da escola e na escola ter toda uma ideologia que mexe na cabeça das pessoas que fazem ela acreditar que ela é feliz e tá certo, ela tá lá. Mas o mundo fora, andar no mundo assim, não faz sentido. Pelo menos a princípio, sem uma explicação lógica. É muito mais simples você controlar as pessoas deixando elas. E aí você pode ter uma brincadeira de que, olha, a pessoa vai lá, ou eles convencem os pais de que é uma ótima bolsa de estudo que eles ganham, que vai fazer a vida do filho, e aí os pais aceitam. E aí se o pai não aceita de jeito nenhum, ou eles forjam... Tá me ouvindo ainda, Gabriel? Não, Gabriel, acho que caiu, gente. A ideia que eu queria falar é, ou eles Tá me ouvindo, Gabriel? Tô. De novo, houve uma queda de luz aqui, mas legal, já legal. Voltou. Até onde você tinha ouvido? Que você está falando que seria legal, por bem dizer, quando você terminou de falar sobre o controle do governo, que seria melhor... Tá. E aí... Caiu a luz de novo do Gabriel. Putz! Tá complicado aqui hoje. Bom, pelo menos o Wi-Fi manteve aqui. Só para concluir, então, e a gente já termina porque já estamos a 1 hora de programa, tá? Bom, o que eu acho que poderia fazer, então, é manter as pessoas na escola a partir do momento que é detectado que eles têm os poderes, diz para a sociedade que ninguém mais tem o poder. Então, eles testam todo mundo. Aí, por isso que mesmo surgindo espontaneamente, o governo tem um controle, porque ele testa toda a população, porque uma vez ocorreu um incidente e ela está protegendo o mundo do incidente não acontecer de novo, tá?
E isso pode ser até acordado pela ONU de todos os países fazerem isso, e o país que não tem condições, outro país entra e faz. Você pode pensar em geopolítica nisso. E aí, o que acontece? Quando a pessoa é descoberta com o poder, ou eles falam para os pais que ele ganhou uma bolsa, ou se o pai não aceita de jeito nenhum, eles não vão contar para o pai. Eles vão fazer o quê? Ou gerar alguma mentira de que o filho morreu num acidente, né? Enquanto estava em mão do governo, ou matam os pais, sabe? E a criança fica achando que os pais sofreram um acidente. Dá várias possibilidades de brincar com a manipulação do governo, né? O que seria bem interessante. Mas simplesmente dizer que o governo esconde todo mundo. De que forma? Simplesmente... Mas pode surgir espontaneamente. Percebe como parece fraco essa parte? Né? Frágil. Né? Então, poucas soluções podem tornar o universo mais rico e gerar problemáticas até mais interessantes. E assim, não pense em gerar complicações só porque ela é legal. Ela precisa, o elemento novo que complica, precisa de algum jeito contribuir para a narrativa, tá? Bom, acho que ele teve problemas de novo. Então, gente, eu vou encerrando por aqui. Hoje a gente ficou bastante tempo com o Gabriel. O Gabriel voltou, já estou encerrando então, Gabriel. Bom, gente, quem quiser participar das outras, mandem um e-mail para caixadehistoriaspodcast@gmail.com ou falem comigo no meu Twitter, nas redes sociais. Se vocês conhecem autores que vocês acham legal, vêm para cá, fala para ele, vai lá aparecer, manda material para o Paulo, para você aparecer lá no Lendo Novos Autores. Você que está ouvindo o programa pelo feed, não acompanha pela live e quer participar ou conhece algum autor que você gostaria que tivesse o texto lido e comentado aqui, tivesse essa conversa com a gente, fala para ele também. Agradeço todo mundo então por mais este episódio, foi muito bacana estar mais uma vez com vocês aqui, toda a comunidade aqui no chat. E estou encerrando agora. Gabriel, muito obrigado. Onde é que o pessoal encontra o livro? Dá o seu último recado, né? As suas redes sociais. Obrigado, Paulo, pela entrevista, pela chance da entrevista. Então, gente, o nome do... Eu estou vendendo um e-book, tá? Tá lá na Amazon. O livro se chama Diferente. Então, procura lá. Vai ser um pouquinho difícil, porque é um título bem raso, mas... qualquer coisa, você pode também entrar em contato comigo no Facebook como Gabriel Manhães, tá lá no Facebook. O meu Instagram é Gabriel Diferente, tá? Então, entrando em contato comigo, você consegue, né, mais fácil achar o livro. Eu também coloquei recentemente ele à venda na forma física, né, pelo Clube de Autores, mesmo título, mesma capa, tá? E eu estou atualmente vendo de transformar esse livro também numa HQ. Já comecei o processo dele. E vamos ver no que dá, né? Isso também. E é isso. Eu também tenho um canal aqui no YouTube. Também quem tiver interessado pode procurar na minha rede social, que eu indico ele para vocês. Bacana. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Mais uma vez, obrigado a todo mundo que seguiu. E até a próxima, ou próxima terça, live com Rolando do Revisão, ou no podcast, quarta-feira, ou aqui na próxima sexta. Tchau, gente! Legal, e agora pessoal da Twitch.